Eu sou a Caro Humph, meu nome completo é Caroline Humph Kaczynski. Trabalho com cultura desde 2003, ainda na minha formação, que eu trabalhei como contadora de histórias e atriz. Eu moro atualmente em Curitiba, Paraná. Eu tive formação na Universidade Estadual de Londrina, com o curso de artes cênicas, ênfase em interpretação teatral. Tive meu TCC voltado à pesquisa de treinamento do ator, criação de ação física e elaboração de uma cena a partir desse treinamento. Isso me interessa muito até hoje. Mas foi em Curitiba que eu comecei a me interessar. Foi aqui que despertei o meu desejo pelo teatro. Durante o ensino médio, eu vim estudar em Curitiba e tive aulas com Fernando Klug, e me despertou muito, me estimulou muito aquelas aulas, e eu pude perceber que podia existir um espaço onde a imaginação podia ser levada a sério, mesmo que fosse lúdica, mesmo que fosse com riso, mas era um lugar onde eu podia me expressar, e eu achei isso fascinante, assim. E não à toa eu fui fazer faculdade de artes cênicas. Então, as minhas origens, né, eu sou da cidade de Castro, Paraná, cidade onde nasceu Bento Mussurunga, que é um grande músico e compositor, inclusive fez o hino, a composição do hino do Paraná, mas que eu só fui conhecer muito depois, assim, só fui saber dessa importância dele muito depois. Inclusive ele compôs peças teatrais, músicas, né, para peças teatrais, assim. Mas eu só fui conhecer isso depois de um tempo dessa trajetória. Então, na minha família, lá em Castro, eu sou neta do Nicolau Humph, que foi um professor da cidade, ele é um imigrante alemão, e era um professor que ensinava matemática contando histórias. E apesar de não ter tido aula com ele, era assim também que ele nos ensinava o que ele queria. E minha mãe também era assim, era uma contadora de histórias naturalmente, ela atuava assim naturalmente na educação. Então acho que isso tem muito a ver com o meu interesse por isso, por conhecer histórias, por conhecer o ser humano e por me interessar por essa expressão. Como é que o ser humano pode se expressar? Como é que ele pode trazer essas histórias, né, para a vida? Mas foi em Curitiba que eu comecei mesmo, que eu pude conhecer o teatro. E depois daqui, de ter feito essas aulas aqui no ensino médio, eu me interessei tanto que eu fui fazer a faculdade. E eu acredito assim que o meu início aqui em Curitiba fez esse despertar, a minha curiosidade e com certeza a abertura dessa possibilidade de me interessar por isso. E depois, durante a faculdade, foi onde eu conheci o universo que pode ser o teatro, a complexidade que é o teatro, as muitas possibilidades de se expressar através do teatro e de levar isso como uma profissão, de entender quais pesquisas são possíveis para que o teatro aconteça. Então acho que esse foi um grande marco assim da minha trajetória também, foi a entrada na universidade. Inclusive foi durante a universidade que eu tive o meu primeiro filho. Sou mãe de 2 meninos, o Gabriel e o João. E isso também traz uma certa diferença nessa minha trajetória, né? Porque, graças ao Gabriel, eu comecei a trabalhar como contadora de história. Lá em Londrina mesmo. E, inclusive, ele me acompanhou durante muito desse processo da faculdade. E depois, terminada a faculdade, eu voltei para Castro e comecei a trabalhar na prefeitura municipal com gestão de projetos ligados ao teatro, estímulo, fomento e criação, inclusive, de oficinas de teatro para a comunidade, crianças, adolescentes e adultos, que me trouxe também uma experiência muito importante, assim, de como é que é o fazer teatral dentro de uma comunidade, como é que é estimular que isso aconteça dentro de uma comunidade, onde isso não é comum.
Como é que a gente encontra espaço, estimula as pessoas a entenderem a sua identidade e como expressá-la, e como isso é importante para a gente se entender como comunidade, como indivíduo. Então, esse foi um ganho muito importante para mim dentro do meu trabalho, nessa área cultural. Me trouxe também uma experiência, assim, de entender como o ser humano é vasto, como cada indivíduo é um universo e como a gente estar nos organizando coletivamente nos ajuda a organizar individualmente. Isso muito no contato com as crianças, elaborando os espetáculos, as mostras e também organizando dentro da comunidade mesmo. Como é que as empresas do município, por exemplo, podiam contribuir para a gente conseguir construir um espetáculo ou um evento mesmo cultural que trouxesse aquilo que a comunidade gostaria mesmo ou precisava que acontecesse ali. Então tem um projeto muito legal que é o Fantástico Natal de Bento, que é um projeto que eu participei desde o início, que acontece até hoje na cidade, que envolve o setor privado, o setor público e a comunidade participa com muito entusiasmo, assim. Então é um projeto que eu participei e que eu acho que é muito interessante assim, para o município, mas principalmente a vivência dentro das oficinas de teatro que a gente oferecia e que até hoje acontecem. Acho que isso também me trouxe uma bagagem importante para entender a cultura e o meu trabalho. Bom, e aí, depois de muito tempo, quase 12 anos trabalhando na prefeitura, eu resolvi, ainda trabalhando na prefeitura, junto com uma amiga, a gente resolveu se dedicar mais à atuação como atriz mesmo. E aí, juntas, foi uma grande batalha que nós tivemos, assim, mas que a gente conseguiu um resultado e uma experiência muito rica, que foi construir um espetáculo Parto Delas. E isso dentro da minha trajetória tem uma importância muito grande, porque eu comecei a pesquisar e entender um pouco o meu papel como mulher e o que é o feminino dentro de mim, dentro das realidades que eu pude pesquisar, inclusive das minhas origens mesmo. Então isso também foi um marco na minha trajetória, que foi, então é atriz. Como é que eu faço para ser atriz numa cidade do interior, onde a gente luta tanto para conseguir que as expressões artísticas aconteçam assim dentro da comunidade? E aí a gente fez essa experiência do Parto Delas, e isso me deu, acho que um gás, assim, para entender e para criar coragem para viver essa experiência como atriz novamente e com mais interesse, eu acho, com mais dedicação. Que foi quando eu vim para Curitiba, que eu retornei para cá, que foi 2017. E aqui eu pude ter um pouco mais e aí eu acho que é uma grande parte da minha trajetória também, que é essa parte mais recente, que é me dedicar integralmente como atriz, que é conseguir participar de um processo muito complexo e muito profundo da pesquisa como atriz, da pesquisa de um personagem, da criação de uma obra complexa e também coletiva, né? Porque eu tive a grande oportunidade de ser convidada para participar da trupe Ave Lula. Então, ter companhia de pessoas que trabalham exclusivamente com o teatro também é uma riqueza, assim, muito grande. Principalmente pessoas com tanta experiência dentro desse trabalho profissional. Então isso é uma parte também da trajetória que me encanta, assim, que é como poder se dedicar a isso, né? Como levar isso tão a sério, como levar isso com tudo, com as vísceras, com os medos, com as angústias, com tudo que vier. Então isso foi acho que foi uma grande oportunidade mesmo. Bom, então eu acredito que isso é um pouquinho assim, um resumo dessa trajetória dentro da área cultural.
A Trupe Avelola tem um trabalho muito denso, né, muito rico, são 10 anos já de pesquisa e de trabalho elaborado e de muitos espetáculos, muitas viagens, então tem uma bagagem cultural muito grande, tem parcerias com muitos artistas importantes do Paraná, importantes no sentido de experientes mesmo, né, porque todo artista é importante, porque a arte ela acontece em todo lugar. Mas ter um espaço onde essa arte, onde esse trabalho tem uma produção bastante profissional, isso traz uma liberdade para conseguir trabalhar. Isso é uma coisa louvável da trupe. Bom, acho que a oportunidade de ver a potência de um trabalho que envolve um grupo de pessoas que leva o trabalho muito a sério e que entende a importância da cultura e da revelação da cultura, né, da expressão da cultura, é também uma forma de estimular as habilidades e o comprometimento com a arte dentro do Paraná. E eu aprendi muito sobre o Teatro de Soleil e me inspiro muito no trabalho deles e muito dos contatos que a Trupe Avelola trouxe, isso também são inspirações para mim, que já eram inspirações na época da faculdade e que agora eu tive um pouco mais de oportunidade de afeto, assim. Com, por exemplo, o contato do Jean-Jacques Lemaitre, que já fez músicas para a Trupe Avelola, inclusive de um espetáculo que eu participei, ele fez uma parte importante da direção musical do Manaus, Uma Saga de Luz e Sombra. Então o Teatro de Soleil é sim uma inspiração muito grande, mas também desde o Grupo Galpão, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns atores e o trabalho deles é encantador e muito importante para a nossa cultura, né? Acho que é um grupo muito relevante, assim, para o Brasil e me inspira muito. Também, desde a faculdade e inclusive na minha formação, o Lume Teatro tem um trabalho muito importante dentro das minhas inspirações, porque tem essa pesquisa profunda, tem essa vivência real e profunda com o teatro e com as possibilidades que tem o ator no seu trabalho. Também me inspira muito a Companhia Brasileira, que né, tem tantos integrantes aqui de Curitiba e que também revelam expressões importantes do Paraná. Claro, Fernanda Montenegro é uma atriz inspiradora, ver e ouvir e saber a sua trajetória também é muito inspiradora, entre tantos outros artistas. Bom, acho que também me inspira muito a vida. Acho que isso é uma grande inspiração para o meu trabalho, que é a observação da vida, do corpo. A Mônica Infante é uma profissional aqui de Curitiba que trabalha com consciência corporal, com dança e com algumas técnicas que também acho que traz para mim essa inspiração de observação do corpo, observação da vida através desse equipamento que a gente tem, que é o nosso próprio corpo. Então, acho que a vida, as angústias e as alegrias, as celebrações são sim inspirações para mim, para produzir, para trabalhar e para querer me expressar. Sobre as minhas experiências com produção cultural, os eventos e os projetos, eu posso dizer, acho que isso tá já dentro da minha trajetória, né? Acho que a forma como eu narrei assim minha trajetória, ou como me lembrei das coisas que são importantes nesse momento, né? Que eu me lembro pontuar, acho que isso já tá implícito, mas mais uma vez assim, eu acho que produzir cultura e muitos eventos dentro de uma comunidade onde isso não é hábito, né? Diferente de Curitiba, por exemplo, as cidades do interior ou algumas cidades como a minha experiência Castro, onde isso não é hábito, mas você
você implantar isso, você trazer essa oportunidade das pessoas sentirem o gosto que tem a expressão cultural através do teatro, com certeza, com certeza eu tive essa possibilidade através das produções que eu pude realizar junto com a prefeitura da cidade, que foram mostras, várias mostras de cenas dos alunos, festivais que a gente fez multiculturais, inclusive que levavam em conta a cultura local, festas juninas, que a gente conseguia integrar comunidade escolar, o comércio local, a própria gestão pública com a comunidade e, lógico, sempre tentando trazer a identidade à tona, né? Também a produção do espetáculo Parto Delas foi uma coisa muito visceral para mim e para minha amiga e companheira de experiência, que foi a Ligiane Ferreira, porque a gente fez assim, nós duas fizemos tudo, assim. A gente escreveu, ela finalizou o texto, né? O texto é dela, mas nós escrevemos muito, nós lemos muito, nós pesquisamos muito, e éramos nós duas, nós nos sentíamos um pouco num deserto, assim. E essa produção foi bem importante para minha vida profissional. Então, nós realizamos um espetáculo com o que a gente tinha, a gente não usou lei de incentivo, a gente ainda não conseguia, não tinha assim muita habilidade para lidar com leis de incentivo, então a gente fez tudo muito artesanalmente, assim. E isso deu um resultado muito impactante pra gente, porque a gente conseguiu apresentar o nosso espetáculo que trazia revelações sobre o feminismo, sobre o feminino e sobre a vida da mulher, assim, sobre o que a gente conseguiu pesquisar sobre isso, lógico, um recorte, né, que a gente escolheu, e isso teve uma revelação e um impacto muito interessante dentro de escolas públicas onde a gente apresentou, dentro de uma comunidade onde muitas mulheres se sentiram identificadas, contempladas com esse espetáculo, e a gente teve a oportunidade de fazer uma produção meio mambembe, assim, de levar isso lá para oficinas Oswald de Andrade em São Paulo, a convite de um amigo, e apresentar lá. Então nós fizemos cenário, nós fizemos o figurino e nós dirigimos e nós levamos a nossa barca, o nosso cenário para lá. Então essa produção foi uma produção bastante artesanal, mas que trouxe com certeza uma bagagem muito grande, muito importante para a vida profissional e para as escolhas mesmo que a gente fez posteriormente. A minha, por exemplo, foi vir para Curitiba, né, e me experimentar mais como atriz. E aí, a partir disso, eu tive essa oportunidade de participar de produções com a Trupe Avelola, que também foram muito interessantes, como, por exemplo, um projeto que trazia muitas pessoas da comunidade de ônibus para o teatro, para a casa da Avelola, da Trupe. Isso também foi um projeto bastante impactante, foi uma participação dentro dessa produção muito, muito gratificante, assim, de conseguir sentir que estava movimentando, que o teatro estava sendo levado e estava de alguma forma trazendo, estava conseguindo se conectar com comunidades muito diversas, desde idosas que iam com seu grupo assistir, adolescentes em conflito com a lei que tinham essa oportunidade de estar lá com a gente, ou então, e a gente tinha a oportunidade de estar conversando e dialogando com esse público, muita experiência com muitas crianças, com muitos adolescentes e com muitos adultos. Então, esse foi um projeto muito interessante com a Trupe Avelola, e muitos bate-papos, isso também. A Avelola é um espaço, uma trupe que oportuniza muito diálogo. E isso também, eu acho que modifica o olhar sobre a produção cultural. Então, tanto para a comunidade artística, atores, pessoas que gostam, que se interessam pelo teatro, que tem muitos projetos
que a gente chama de tempo de formação na Avelola, por exemplo, que trazem pessoas importantes dentro do teatro brasileiro e até de fora, e que tem esse espaço de diálogo com os artistas do município. Inclusive vem pessoas de fora também para ter esse diálogo. Então, eu acho que esse tipo de produção faz parte da minha experiência, né? Também participar como voluntária dentro de uma ONG em Curitiba que se chama Encanto também acaba por trazer uma experiência de produção de um outro nível, né? De um outro afeto, assim, pela comunidade, pelo município, principalmente no sentido de entender um pouco Curitiba como é diverso, como Curitiba é diverso e como as comunidades que têm acesso também são diversas. Então, essa também pode ser, acho que também é um evento e uma produção que eu posso colocar aqui. E sobre a vivência do momento pandêmico e as mudanças, para quando tudo isso acabar, eu posso dizer que é muito complexo. Eu precisei me mudar de Curitiba e fui morar temporariamente em Telêmaco Borba junto com meu companheiro, porque eu tenho um filhinho de 2 anos, agora ele tem 2 anos e 5 meses, mas ele era muito novinho quando a pandemia começou. E o primeiro impacto gigantesco que eu tive foi justamente ter o meu trabalho interrompido por muito tempo. Então, nós estávamos junto com a trupe Avelola, num momento de montagem de um espetáculo que se chama O Cão Vadio, e faltava 1 mês para nossa estreia quando a pandemia chegou e tudo parou. E aí foi muito difícil, porque a gente estava com a expectativa de que isso ia durar pouco, a gente não tinha a mínima ideia de que isso ia durar tanto, ia ter tanto impacto. A gente estava vindo numa pesquisa muito intensa, então eu tinha um bebezinho de ainda 3, 4 meses, e a gente estava fazendo um trabalho intenso sobre a pesquisa na América Latina, sobre cabaré, eu estava construindo uma personagem que era um cachorro, mulher, assim, e estava sendo um trabalho intenso, assim. Quando a gente foi surpreendido e um pouco congelado, assim. E aí, sem condições de pagar as contas em Curitiba, sem condições de me manter, né, e conseguir manter a parte da minha família que estava aqui comigo, eu tive que deixar o apartamento e me mudar para Telêmaco Borba junto com meu companheiro, que é onde o meu companheiro trabalha, e me dedicar exclusivamente à maternidade. E isso foi, assim, bastante difícil, assim, um desafio muito difícil, abrir mão dessa caminhada, como se fosse um afloramento, assim, profissional, e de repente eu fui levada para dentro de uma casa, né, como muitas pessoas da nossa área da cultura, e praticamente impedidas de estar com os seus, né, de estar dialogando sobre, então isso foi bem difícil. Mas é isso, é com isso que a gente teve que lidar. Então a companhia conseguiu se organizar para concluir o espetáculo dentro de uma imersão, mas eu, como tenho uma criança e muito pequenininha e não tinha condições de estar lá por 1 mês, né, longe do bebê, ou então não tinha como eu trabalhar se o bebê estivesse junto, né, porque ia ser um trabalho muito intenso, então eu não pude estar junto na conclusão dessa montagem e não faço parte do elenco. E isso foi muito doloroso, muito, muito difícil para mim. Mas pude estar presente na estreia, porque a trupe Avelola conseguiu realizar uma estreia depois de muito tempo, né? Montamos uma tenda e foi montada essa tenda ao ar livre, com toda a segurança possível, exigência de máscara, vacinação, álcool gel espalhado para todo lado, e a gente conseguiu fazer uma temporada do Manaós, que é o espetáculo que eu participo do elenco, e a estreia do Cão Vadio, que eu não estava no elenco, mas estive lá presente
e contribuindo da forma como eu pude. Então, isso foi assim, acho que uma esperança, assim, de que em algum momento realmente a pandemia ia diminuir seus impactos, assim. E os planos, eu acho que é isso, assim, é aproveitar essa experiência que a gente teve de impedimentos, de afastamento, de isolamento mesmo, entender esse universo interior e entender como expressar isso também, como trazer isso para nossa experiência dentro da arte e como esse trabalho, apesar de ter ficado tanto tempo parado, né, tanto tempo de certa forma sem o encontro presencial, que é a essência do teatro, como isso faz falta dentro de uma comunidade. Como isso faz falta e como isso impacta mesmo a vida de muitas pessoas que dependem desse trabalho, que querem se dedicar a esse trabalho, que querem construir uma reflexão através da arte, que querem construir uma mudança das realidades do nosso país através do seu trabalho na arte, através das suas escolhas, né? E como é um trabalho que não é individual de forma alguma, em nenhuma instância, a gente teve a oportunidade de sentir isso, de sentir como é importante o coletivo, como é importante ter mãos dadas, como a gente depende um do outro, a interdependência das pessoas. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar lá dentro. Eu vejo isso, né, na minha vida como artista, que como é que eu me compreendo como artista, quais são as minhas necessidades essenciais, e não perder a oportunidade mesmo de dar as mãos e de realizar alguma coisa quando isso me for dado a oportunidade novamente. Então eu tenho esse sentimento de esperança para quando a pandemia acabar. Acho que as mídias, acho que a possibilidade de fazer coisas por vídeo, de ter a participação de vídeos dentro do trabalho do teatro, né? Mesmo que seja para divulgação, mesmo que seja para conseguir dar acesso ao teatro de outras formas, ou experimentar linguagens mesmo, né? Que não necessariamente são do teatro, mas que são da expressão e da comunicação, também é uma possibilidade que veio com esse momento tão difícil que é a pandemia. Porque a gente, como o teatro traz essencialmente o que alimenta o ser humano no imagético, o que alimenta o ser humano como significado da vida, a gente com certeza vai trazer todos esses lutos, todo esse isolamento e todas essas reflexões que a pandemia trouxe, de sofrimento, de revelação de superações, de autoconhecimento e de reflexão sobre a importância do coletivo dentro da nossa vida individual. Então, eu entendo que isso também vai ter um impacto nas obras que vierem a partir daqui. Então é isso. Eu sou grata por essa oportunidade de me expressar e de estar participando desse edital.